pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, gente, gostaram do outro vídeo? Como foi? Conta aqui pra mim nos comentários. Bom, hoje é a nossa segunda parte, aqui do curso Ser Humano e Seu Contato com a Arte através da História. E para começo de conversa, a gente vai falar da arte na Antiguidade. Quais são os principais fatores desse período? A invenção da escrita, a simbologia, os mitos e a religião, a arte cristã. Eu coloquei aqui uma imagem do mito da criação de Roma, que eu acho que é isso que representa mesmo, a religião, a parte da simbologia. O período da Idade Antiga é um período da história que se inicia quando o ser humano desenvolve a primeira forma de escrita sumérica, por volta mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo. E os historiadores positivistas estabeleceram que o fim seria mais ou menos em 476 depois de Cristo, quando o Império Romano do Ocidente teve um fim. Então é mais ou menos desse período que a gente está falando, 3.500 a.C. até 476 depois de Cristo. Para começar, vamos falar então sobre a Mesopotâmia, que geralmente é vista como o berço da humanidade. Eu não podia deixar de trazer para vocês os Jardins da Babilônia, tá? Que acho que todo mundo já ouviu falar, um lugar mágico que não temos resquícios se existiu realmente ou não, tá? Ele é bíblico, ele é visto na Bíblia e a arquitetura desse momento é baseada nisso. Então, é difícil a gente reunir todas as características que marcaram a arte da Mesopotâmia, que tem muita variedade. Então, tem variedade de povos e culturas que se desenvolveram nessa região. A arte da Mesopotâmia reflete a história, a política, a religião, as forças da natureza, eu acho isso muito interessante, e as diversas conquistas dos povos que habitaram o local. Então a arte começou a ter uma finalidade decorativa, tá? Foi na Mesopotâmia. Migrando um pouquinho, a gente acaba caindo no Egito. E aqui a arte também está ligada à religiosidade, tá? Os túmulos são o aspecto que mais representa a arte egípcia. Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma desde que o corpo tivesse conservado aqui na Terra. Então, para eles, a gente não iria para o céu se o corpo não tivesse conservado, tá? E daí vem a mumificação. Essa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava muito espaço para criatividades. Então, tinha um padrão a ser seguido e não era muito divergente, não fugia muito disso. Acho que é interessante ressaltar. Chegamos no momento mais amado do curso, Grécia Antiga. Gente, é claro que na Antiguidade existia muito mais cultura e muitos povos diferentes, só que eu não vou conseguir trazer todos aqui por causa do curso mesmo, para não ficar muito extenso. A gente poderia ficar semanas falando sobre isso, tá? Então, para amenizar, eu peguei a cultura grega e a romana, tá? A romana meio que roubou um pouquinho ali da cultura grega. E vou trazer elas juntas para vocês, porque eram muito parecidas, tá? Então, a arte grega, ela abraça todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética e a filosofia da civilização, de quem ele morava, diferente do Antigo Egito, que era padronizado. As pinturas e esculturas eram concebidas a fim de ser belas e perfeitas. Então, eles buscavam a simetria, a perfeição, usavam, claro, da forma religiosa, doméstico, até mesmo funerário. E nesse período existia a valorização do ser humano. Então, a gente vê homens com músculos, rostos perfeitos, tá? Até mesmo no templo, tudo é alinhado perfeitamente. Eu acho muito interessante. Dando um salto temporal, então, a gente acaba chegando na Idade Medieval. É um período onde a igreja tinha poder sobre todo mundo, até sobre o rei, tá? Eles tinham poder e influência. Poucas pessoas nessa época sabiam ler. Então, era uma coisa mais dos membros da igreja. Além disso, a igreja, o período da Idade Média, tinha o intuito de aproximar as pessoas da religião, principalmente na religião católica, que era um período que estava crescendo muito. Desse modo, grande parte dos artistas da época trabalhavam para a igreja, para a construção de novos templos, tá? Então, quais eram essas ideias? Janelas são grandes, são maiores do que o normal, pontas, arcos, muitos vitrais e arte sobre a religião.
Desse modo, na maneira deles pensarem, quanto mais alto, mais perto de Deus a gente estaria. Por isso, então, as imagens e as artes desse período são voltadas para a igreja. Então, Jesus, Maria, os santos que viveram e toda a história da trajetória de Jesus. Bom, eu tentei encurtar o máximo possível o vídeo para não ficar tão cansativo para vocês. Como eu já falei, se a gente fosse somar, né, tudo e contar certinho, demoraria muitas aulas